quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem, o que essa cerimônia significa para vocês? Verso 27, responda-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Páscoa, Jesus ressuscitou, meu irmão. A celebração de uma nova vida em Cristo. Olha só, Deus, além de instituir a Páscoa, Deus ainda orientou o povo. Olha, quando perguntar para vocês, vocês vão falar, Páscoa é isso aqui, ó. É isso que é Páscoa, vocês vão falar, vocês vão ensinar. Vocês vão explicar o que é Páscoa. Vocês vão tratar de Páscoa com os filhos de vocês. É interessante, irmãos. A palavra Páscoa, do hebraico pessa, passagem, passar por cima. E nós vemos que o texto aqui é bem claro. Deus, o povo é escravo, o povo é oprimido. O povo ali não pode servir e adorar a Deus. O povo vive ali num regime muito difícil de vida. E eles começam a clamar ao Senhor, e o Senhor levanta um libertador. Ali, Deus levanta um homem que começa a ir ali a Faraó e falar com Faraó, e pragas estão sendo enviadas, até que, na 10ª praga, Deus ali institui a Páscoa. E ali Deus dá algumas ordens. Vai pegar lá um cabrito, vai pegar ali um animal macho de 1 ano, sem defeito, vai assar ele. Se a sua família for pequena, você vai dividir essa carne, você vai comer até o amanhecer, vocês vão estar vestidos, sandália no pé, cajado na mão, vocês vão estar prontos para ir embora. Só que vocês vão pegar o sangue desse animal e vai passar no umbral das portas. E quando o anjo da morte passar, o anjo destruidor passar, aonde tiver a marca do sangue, a morte não vai tocar aquela casa. Mas os primogênitos dos homens, dos animais e os deuses egípcios vão ser aniquilados. E ali Deus orienta, institui aí a Páscoa. E a partir daí, o judeu começa a celebrar, começa a realizar essa cerimônia. Lógico que ali eles comiam pão sem fermento, ervas amargas. Essa é a Páscoa, celebrada por judeus até hoje. Tem vários canais no YouTube que você vai ver. Um monte de judeu falando, de teólogo falando como que era, como que não era, o que é, o que não é. Lógico que está cheio de gente levanta sempre polêmica de alguma coisa. Aí vem uma igreja e fala que não é para celebrar, outra fala que é para celebrar, que não é de Deus, que é de Deus. Meu irmão, a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente ouve e o que a gente ouve. Lembra que eu falei que é uma época da confusão que a gente está? Porque a pessoa fala, puxa, é para celebrar ou não é? Comemora o Natal ou não? Comemora o meu aniversário. Sabe, as pessoas ficam tudo perdidas, porque ficam ouvindo um monte de groselha. Só porque tem um monte de views lá, de seguidor, porque tem um nome famoso, não quer dizer que o camarada está certo e está na Bíblia, irmãos. Eu falo isso nesse altar aqui, não é 1 ou 2 anos não, faz um tempinho já que eu falo. A gente tem que ser meio bereano, né? Paulo ia falando, o povo ia lá, opa, peraí, olha, o que ele está falando está aqui mesmo, ó. Também está aqui na Bíblia o que ele está falando, está na Bíblia também. Lógico que existem muitas seitas e religiões que usam a Bíblia para enganar, irmãos. Tanto que a Bíblia diz que nos últimos tempos vão surgir falsos cristos e vão enganar muitos. Olha como a gente tem que estar a vida alicerçada na palavra de Deus genuína, irmãos. Ouvir uma exposição bíblica verdadeira. Não é qualquer exposição da Bíblia que você vai ouvir. Tem que ser uma exposição bíblica. Está na Bíblia, está no texto. Então é isso vai fazer bem para a minha fé. Isso vai fazer bem para a minha vida. Amém, meus irmãos? Então assim era celebrada a Páscoa. Foi assim que Deus instituiu. O povo era escravo antes da Páscoa. Depois da Páscoa o povo é livre. O povo era oprimido antes da Páscoa. Depois da Páscoa o povo é livre. Vê que a Páscoa foi um divisor de águas. A Páscoa foi um romper na vida daquele povo. Não é só uma história bíblica.
Foi um fato, algo que aconteceu, que é verdade, que está claro na Bíblia. Olha, quando o filho de vocês perguntar, vocês vão falar, olha, essa cerimônia, a Páscoa, é o seguinte, nós estava tudo lá em casa, e aí Deus enviou o anjo da morte, o anjo passou, não matou onde tinha sangue. E a partir daquele momento a gente foi livre. A partir daquele momento mudou a nossa vida, o cenário de vida, a história mudou. Essa é a celebração da Páscoa. É isso que nós vamos celebrar. Não a velha vida, nós vamos celebrar a nova vida. E isso tem que estar muito firme no coração de um cristão. O que nós vamos celebrar é que se ele vive, nós vivemos também. Se ele morreu e vive, quer dizer que eu posso ser livre. Como uma pessoa que tem um vício se livra de um vício. Como uma pessoa que tem um casamento destruído tem um casamento restaurado. É porque ele vive. E eu posso deixar de ter uma vida de escravidão, uma vida de opressão, uma vida de engano, para viver uma nova vida em Jesus. Essa é a Páscoa do Senhor. Então se alguém perguntar para você o que é Páscoa, você fala, Páscoa é porque Jesus vive e por isso eu tenho vida. Eu era oprimido, não sou mais oprimido. Eu era escravo, não sou mais escravo. Porque agora eu tenho aliança com o sangue de Jesus. Aquela cruz era para mim. Ele morreu, derramou o sangue dele, para eu ser perdoado, para eu ser restaurado. Isso é uma verdade para o homem, é uma realidade bíblica para a humanidade. Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Jesus não veio para os perfeitinhos, para os bonzão da igreja. Não, Jesus veio para os ruins, para os doentes, para aquele que a sociedade não dá nada. Jesus morreu e ressuscitou para essas vidas. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é Páscoa. Bom, quero tratar aqui alguns pontos relacionados ao tema. Em primeiro lugar aqui, éramos cidadãos do Egito, assim como aquele povo. Aquele povo estava no Egito antes da Páscoa, e depois da Páscoa eles saíram do Egito. Eu e você, antes de conhecer Jesus, nós éramos cidadãos do Egito também. Mas como assim, pastor? O Egito lá simboliza o mundo. É interessante, irmãos, quem já estudou teologia, deve saber que existe uma ciência de estudar a palavra de Deus, que é a hermenêutica. E quando se refere à interpretação da Bíblia, uma das regras da hermenêutica é o uso da primeira palavra. Então, quando você vai tratar de um assunto, qual foi o uso da palavra Egito na Bíblia? A primeira vez que foi falada a palavra Egito. Se remete à opressão, à angústia, a problema, a sistema de governo. Então, só seguindo a regra da hermenêutica, você vai ver que sempre quando tem a palavra Egito, tem alguma coisa ruim acontecendo. Vocês vão ver, sempre começa ali alguma coisa ruim, depois Deus vai lá e faz algo, mas sempre começa com algo ruim. Então a gente consegue entender só pela regra da hermenêutica que o Egito que o povo estava, figuradamente, é o sistema do mundo. Onde um dia, eu não fui pastor a vida inteira, um dia eu vivi a minha vida. Eu tomava lá minha cerveja quando jovem, eu fumava escondido da minha mãe. Eu sou daquela época que a mãe e o pai falavam, vai lá na padaria buscar cigarro. Aí era a brecha. Não sabia nem o que estava fazendo da minha vida. E é interessante, irmãos, até fazendo um parênteses aqui, a gente fala hoje da celebração da Páscoa, a gente fala da Sexta-feira Santa, né? E eu me lembro da minha infância, que as minhas tias falavam, não pode brigar hoje, tem que comer peixe hoje. E era um respeito, assim, ficava todo mundo, parece que hoje até se perdeu isso. Ah, mas está na Bíblia, pastor. Mas irmãos, eu estou falando pelo sentido do respeito, daquele receio das famílias, era como se fosse uma linha ali, ó, que ficava todo mundo ali temeroso. Parece que hoje não tem mais isso. As pessoas não estão nem aí. A pessoa come carne, come pizza, come tudo. E eu não estou falando que não é para comer, irmãos.
Eu estou falando como que muda a cabeça das pessoas. Eu acredito que muitos aqui estão se conectando com o que eu falei. Poxa, na minha época era assim também. Não pode brigar, não pode xingar, não pode isso, tem que comer peixe. Eu lembro que minha mãe fazia peixe toda vez. Não, não pode comer carne, é peixe. Ah, mas eu não gosto. Não, mas tem que comer peixe. Aqueles peixes ensopados, com água de coco, assim, você fala, nossa. Assado, eu não gostava, mas era o que tinha para comer. Tinha espinho, né? Ah, esse espinho. Os pescadores amam essa época, né? O Daniel está ali, ó, só celebrando ali, ó. Então, irmãos, primeiro ponto dessa palavra. Eu e você, assim como aquele povo, éramos cidadãos do Egito. Vivíamos conforme dava na cabeça. A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu fumo o que eu quero, eu não estou nem aí para ninguém. Eu quero curtir, eu quero aproveitar a vida. Não sabia nem o que estava fazendo com a vida. Que a Bíblia fala que é o tempo da ignorância, né? Você está tão cego do sistema do mundo que você acha que é normal, que está tudo bem. Que não tem problema nenhum. Trair a esposa, mentir, enganar no negócio. Não ter compromisso com uma moça ou com um moço no relacionamento. É normal, todo mundo faz. Esse é o sistema. Olha lá, Efésios capítulo 2, abre lá comigo. Nós lemos esse texto aí algumas semanas atrás. Efésios capítulo 2, verso 1. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho, porque como eu fiz as orações aqui, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus... Olha só o que a Bíblia está falando. Antes de eu conhecer Jesus, qual que era a minha condição? De morte. Porque eu vivia para a minha transgressão, para o meu pecado, para a minha vontade. Essa era a minha condição. Essa era a sua condição. Ninguém nasce salvo, irmãos. Ninguém nasce salvo. Todo mundo nasce pecador, com uma semente do pecado, com uma semente de condenação. A Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Você não ensina uma criança a mentir, irmãos. Ela derruba o vaso, quebrou, você chega na sala e fala, quem que derrubou? Ela fala, não fui eu. Ela está sozinha na sala, olha a inocência. Ela está sozinha na sala e fala, não fui eu. Aí você fala, meu, como que sabe? Olha só, quem ensinou essa criança a mentir? Está nela, está na natureza dela. Você vê que quando Adão comeu do fruto que Deus chega lá, Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que você me deu. Fui eu não. Você vê, quer sair fora. Está enraizado na nossa natureza. O poupar, o se proteger, o se beneficiar. O tomar vantagem em tudo. O negócio está impregnado. Essa era a nossa condição. E a Bíblia diz que por causa disso, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Verso 2. Nos quais costumavam viver. Quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós vivíamos para nós não vivíamos para Deus. A vida é minha, eu faço o que eu quero. É um estado de independência. Eu não dependo de Deus, eu faço o que eu quero. Mas Deus é bom. Mas a vida é minha. Mas eu faço o que eu quero. Mas Deus é bom. Olha que ciclo louco. Olha que vida vazia. Eu posso me relacionar com o Criador, com o dono da vida, mas eu quero viver para mim. É o tempo da ignorância, a pessoa está cega, ela não enxerga, irmãos. Eu não enxergava o que eu fazia era errado, mas um dia eu ouvi falar de Jesus. Um dia o evangelho me confrontou. Você é pecador. Eu não. Dou uma moedinha no farol. Paguei uma marmita outro dia lá para um cara lá que estava com fome. Nossa, eu sou muito bom. Mas quando meu vizinho troca de carro, dá um negócio ruim aqui. Miserável, meu. Deve estar roubando. Eu tenho ciúme no meu relacionamento, eu tenho ciúme, mas eu sou bom. Eu só contei uma mentirinha ali para fechar um negócio.
faz parte do jogo, né? Eu não posso abrir o jogo ali, né? É a arte da negociação, mas está tudo bem. E aí nós vivíamos nesse engano. Essa era a nossa forma de vida. Verso 3. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Verso 4. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são. Vocês eram mentirosos, vocês tinham inveja, olho gordo, vocês caluniavam, falavam mal dos outros, traía, fazia um monte de coisa. Só que Deus falou, não, eu vou mandar Jesus, eu amo eles, e Jesus vai morrer por eles, e eles vão ser salvos dessa vida, eles vão mudar de vida, eles vão sair desse Egito, dessa escravidão. Assim como Deus levantou um libertador lá no Egito, que foi Moisés, para libertar o povo, Deus manda Jesus para ser o libertador da minha e da sua vida. Eu e você éramos cidadãos do Egito, eu e você vivíamos para nós mesmos. E eu quero aqui abrir outro parênteses aqui. Você é filho de crente e nasceu da igreja? Isso não quer dizer nada. Você tem que ter o teu encontro com Jesus da mesma forma. Você tem que ter o seu relacionamento com Jesus da mesma maneira. Você tem que ser tocado por Jesus da mesma forma. Porque não importa o berço que eu nasci, a minha natureza é de pecado da mesma forma. E eu, entendendo que sou um pecador, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um Salvador. E quem é esse Salvador? É Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Jesus não morreu para ficar num livro de história. Jesus não morreu para fundar uma religião. Jesus morreu para que eu e você recebêssemos vida. Para que eu e você tivéssemos um relacionamento com Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. O homem tenta chegar até Deus, ele não consegue. Mas a cruz é uma ponte que leva o homem pecador até o Deus vivo. A cruz é a ponte. Foi a conexão entre mim, pecador, e o Deus Santo. Então hoje eu consigo orar a Deus, hoje eu consigo buscar Deus, hoje eu consigo pedir, Deus, me ajuda a vencer a minha natureza, me ajuda a vencer as minhas falhas, porque nós não somos perfeitos, irmãos. Se tem alguém perfeito aqui, por favor, pode levantar e ir embora. Eu já vou orar para Deus te levar, que você vai ser contaminado aqui. Porque a igreja não é lugar desperfeito. Está cheio de gente aqui que precisa de conserto, eu estou aqui preciso de conserto. Nós estamos em obra todo dia, irmãos. Nós estamos em obra. Quem dá glória a Deus se uma pessoa corta a fila na sua frente? Fala, glória a Deus, que bênção, Jesus. Manda mais, Jesus. Manda mais entrar aqui. Porque está cheio de espertinho em fila, né? Não sei se é só comigo que acontece, né? Um vem, corta, o outro vem, traz mais 5, vai cortando. Aí ali dentro você... Testemunho, pastor, testemunho. Irmãos, a natureza aqui dá vontade de ir lá... O que foi que vocês estão passando na frente aí? Não, estava aguardando aqui, não sei o quê. É ou não é? Não, Jesus, manda mais, pode mandar. Jesus, quem faz isso, irmãos? Hein, Heitor, quem faz isso? Duvido. É a nossa natureza, irmãos. Eu canso de falar, bate o dedinho na ponta do sofá para ver se dá aleluia. Bate o dedinho e começa a orar em língua. Enche, Jesus, enche. Tá bom. Não, mas tem uns crentes aqui que faz isso, tenho certeza. Absoluta. Porque é a nossa natureza, irmãos. O bem está sendo implantado em nós, a gente é ruim, irmãos. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Eu sou tão nobre, eu sou tão bom. Acho que os anjos têm inveja de mim. Os anjos olham do céu e falam, meu Deus, Jesus, olha, é perfeito, não erra em nada. Meu Deus. Não, irmãos, eu e você éramos cidadãos do Egito, e nós estamos em rumo à terra prometida.
É com Deus, meu irmão. É na presença de Deus. Eu e você éramos cidadãos do Egito, como aquele povo. Eu e você. Olha lá, põe aí Colossenses 1,13 para mim, por favor. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Irmão, nós estávamos em trevas, meu irmão. É misericórdia de Deus, a gente está aqui buscando a Deus e falando, Deus me muda, Deus me ajuda a vencer as minhas falhas, os meus erros, Jesus, me ajuda, Jesus. A pessoa se acha tão bom, meu irmão, você era cidadão do Egito. Ele te fez um cidadão do céu agora, foi misericórdia, não foi porque você é bom não. A Bíblia diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Está na Bíblia. Se Jesus te salva, se Jesus te abençoa, é obra dele em você, não é por você. Esse é o primeiro ponto da palavra, irmãos. Éramos cidadão do Egito. Então não viva como cidadão do Egito, meu irmão, minha irmã. Não viva. A gente estamos nessa terra, mas nós não somos daqui mais. Deus trocou a sua cidadania. Você não é mais cidadão do mundo, você é do céu agora. Então vamos viver como cidadão do céu. Dar testemunho, respeitar, ajudar as pessoas, amar o próximo. Sabe por quê, irmãos? Põe aí, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em... É uma nova criação, uma nova obra que Deus fez, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas... Meu irmão, agora como cristão, nós somos libertos do Egito espiritual. Você era cidadão do Egito, mas você foi liberto do Egito espiritual. Então você não precisa mais viver para os seus desejos, para as suas vontades, para o seu querer. Não. Agora a gente tem que viver para o Senhor, meu irmão. Quando Deus tirou o povo de lá, é interessante, né? Deus libertou o povo do Egito, mas o Egito estava no coração do povo. Depois de tudo que Deus fez, o povo ainda falava o quê? Nossa, que saudade dos pepinos, dos melões. Que saudade da comida. Irmão, Deus mandava cordonize. Deus mandava o maná. Deus dava água, as roupas deles não estragava. Deus cuidando de tudo, milagre, provisão. E o povo estava preocupado com o pepino. Eu não sei você, irmão, não gosto de pepino não. Prefiro uma picanha ali no alho, hein, Luiz? Eita, agora os crentes vão desviar da palavra, agora vão... Hein, Paulo, agora, a mente foi longe, hein? Mas só para despertar você. Né? O pastor fala de coisa boa assim, o pessoal dá um ânimo assim, ó. Então você era um cidadão do Egito, não é mais? Você foi liberto do Egito espiritual. Você não precisa mais viver conforme o Egito. A Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, irmãos. Da onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Põe aí, Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está no... De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Irmão, essa vida é passageira. Todo mundo que está aqui me ouvindo vai morrer. Uns vão antes, outros vão depois. Vocês estão na frente. Eu vou por último. Tá? Eu não sei, irmãos. Eu não sei o dia e a hora. Todo mundo aqui vai morrer, irmãos. A morte é uma das certezas da vida. Só que a Bíblia diz que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, para ver o que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. O dia que chegar a sua hora, para quem você viveu, o que você fez. É de pensar, meu irmão, minha irmã. Essa vida é uma escolha para onde que eu vou passar a eternidade. O homem não vive aqui para sempre, irmãos.
São poucos que chegam a 100, viu, irmão? Poucos. E para estar no Guinness Book lá é um pouquinho mais, é menos ainda. Mas vai acontecer. Eu não canso de contar a mesma história, vou falar de novo. Estava num culto de oração aqui na igreja, acabou o culto, o irmão cumprimentou todo mundo. Fechamos o portão da igreja, na hora que o irmão deu o primeiro passo, pisando no asfalto, infarto fulminante, morreu aqui na frente da igreja. Quem diria que ele ia vir para o culto e não ia voltar para casa? Quem diria que no final daquele culto ele ia morrer na porta da igreja? Porque a gente não sabe o dia e a hora, meu irmão. Então, você não é mais cidadão do Egito. Você foi liberto da escravidão do Egito. Viva como uma nova criatura. Viva de acordo com os padrões de Deus para a sua vida. E eu não sirvo Jesus que não é para... Eu vou servir Jesus só para ir para o céu. Não, meu irmão. A gente tem que entender. Eu sirvo Jesus porque Ele me salvou. Eu era pecador. Eu estava destinado à ira. Mas Ele morreu na cruz por mim. Ele sofreu naquela cruz por mim. Ele derramou o sangue dele por mim. Era para eu ter morrido naquela cruz. Eu era digno da ira de Deus. Mas Deus me amou tanto que Ele enviou Jesus. E o plano de Jesus, o plano de Deus foi por causa de mim, para mudar a minha vida. Então eu não preciso mais do Egito, eu não preciso ser mais escravo, eu sou livre. Eu sou livre do passado, eu sou livre da escravidão, meu irmão. Não importa o que você fez no Egito, não importa o que você fez no passado. Eu canso de conversar com pessoas, irmãos, que vivem o passado. Não, porque é isso, porque é aquilo, porque uma vez, porque eu acho que está acontecendo isso na minha vida, porque uma vez eu fiz isso, uma vez eu fiz... Ei, pera! Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você está em Jesus, é vida nova, o passado ficou para trás. Você precisa entender isso. Pessoa que tem excesso de passado, irmãos, vai amarrando um monte de âncora nela, ela vai vivendo assim, ó. Ah, não perdoo esse, porque me fizeram isso, porque um dia isso, porque naquilo, porque eu fiz aquilo, porque um dia isso, porque um dia... Meu irmão, você entregou a vida para Jesus, você desceu as águas do batismo, matou o velho homem, ceifou a velha vida. Você não é mais do Egito, você agora, a sua cidadania é o céu. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Mas eu quero te falar algo. Deus manda as 10 pragas, na 10ª praga, Deus manda matar o cordeiro, as famílias comer, todo mundo vestido, passar o sangue nos umbrais. Na hora que o anjo da morte passou, aonde não tinha sangue, houve morte. Aonde havia sangue, continuou vida. Aí Faraó vai lá, manda todo mundo embora, dá o que eles precisam. Eles foram embora. O que aconteceu depois que eles foram embora? Sabe quem foi atrás deles? Faraó. Faraó é figura do diabo, meu irmão. Você está vivendo para Jesus? Ele vai tentar impedir você de viver a vida nova. Ele vai tentar impedir você de viver para Deus. Ele vai tentar impedir você ter uma vida de libertação. O Faraó veio com todo o seu exército atrás do povo. Você acha que ele não vai vir atrás de você? O diabo manda amizade ruim. Manda negócio ruim. O diabo também manda coisa boa. Os pratos de lentilha, sabe? Para confundir a pessoa. E a pessoa acha que está tudo bem. E ela se afastando de Deus. O diabo levando a pessoa embora. E ela, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você tem um inimigo eterno. Assim como o Faraó foi atrás do povo, que depois da Páscoa se tornou livre, depois da opressão, vida nova, ele vai tentar te intimidar. Ele vai tentar de alguma forma parar você, levar você para longe de Deus, da presença de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. E é nessa hora que nós precisamos nos posicionar, meu irmão, minha irmã. É nessa hora que Deus fala, eu não vivo mais dessa forma, esse não é mais meu estilo de vida, eu não faço mais isso, agora eu olho para Jesus, agora eu vivo Jesus, porque com Jesus é vida nova agora. Eu não tenho mais compromisso com isso, eu não tenho mais compromisso com aquilo, o meu compromisso é com Deus que me salvou e me libertou. Você está entendendo que Ele vai vir atrás?
Só que a Bíblia diz que Moisés ouviu a Deus. Moisés, marcha, fica tranquilo, continua no propósito, vai me servir. Vai lá para a terra prometida. Aí o mar se abriu, o povo entrou, na hora que Faraó e o exército entrou. Meu irmão, você é crente em Jesus? O batismo, quando um cristão ele desce as águas do batismo, já quero aqui avisar, 21 de abril é batismo, hein? O último dia do jejum da vitória. Amém? Nós vamos iniciar um jejum amanhã, todas as quadrangulares, ímpeto nacional. E aí eu dei as instruções lá, ó. Tirar um alimento, tirar lá um hábito, ok? Mandei todos lá no zap lá, quem tiver dúvida me procura aqui. Ah, já estou fazendo um jejum, só complemento o que está faltando, o que está lá no processo, ok? No propósito. E aí durante 21 dias nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, vai ter as pílulas de conhecimento lá, que eu vou mandar o link para a igreja. Mas no dia 21 vai ter batismo. O batismo é onde vai afogar aqueles demônios que vinham te perseguindo, te oprimindo, que tentava de toda forma e maneira te destruir, irmãos. O batismo é algo poderoso. Ele quebra, ele anula toda a ação do diabo. Eu lembro um caso que nós tivemos aqui na igreja, uma moça, todo culto manifestava um espírito na moça, caía endemoniada. Aí o pastor começa a fazer um mapeamento, né? Fez isso, fez aquilo, mexeu com isso, mexeu com aquilo, você vai ali, você vai mapeando para ver se consegue identificar algo que deu legalidade para o diabo entrar. Porque o diabo só entra se der brecha, irmão. Se der brecha, o bicho vem com vontade. Certo? Até que Deus dá um direcionamento, você precisa se batizar. Ela se batizou, depois do batismo, irmãos, nunca mais o diabo entrou. Porque aqueles demônios foram afogados nas águas do batismo. Assim como aconteceu com o Faraó e seu exército lá no Egito. Então, meu irmão, você é livre em Jesus para viver uma vida nova. Para servir a Deus, para buscar o Senhor. Então esquece o passado, esquece a velha vida. É olhar para frente, é olhar para Jesus, é ter firmeza. Quem está entendendo diz amém. Agora você deve estar perguntando, mas pastor, eu não consigo. Eu tento, mas não consigo, pastor. É difícil, é uma luta, meu irmão. Até a volta de Jesus nós vamos lutar muito mesmo. Você vai lutar com a sua mente, com o seu pensamento, com as suas vontades. Ninguém vem para a igreja e vira um robô, irmãos. Não. Você ainda tem coração, tem alma, tem vontade. Mas existe um entendimento em você. Tem uma nova criatura em você, que tem um entendimento. Opa, servir a Deus é isso, e não servir a Deus é isso. Então eu vou me esforçar e vou prosseguir aqui. E aí você pode estar perguntando, mas como é possível conseguir? Pastor, é simples, irmãos. No terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Põe aí Romanos 4:25. E se Ele ressuscitou, meu irmão, é a demonstração que esse mesmo poder da ressurreição atua na sua vida. Te dá autoridade para você vencer as suas fraquezas, as suas lutas. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa... Meu irmão, Ele morreu para você ser perdoado, mas quando Ele ressuscitou, é ficha branca. Você é perdoado, o diabo não pode te condenar mais, não pode te acusar mais. Quando o diabo vem, você fala, diabo, o meu Jesus vive, Ele está sentado à direita de Deus. Ele é meu advogado, Ele intercede por mim, você não pode mais me acusar. Então eu posso ter uma vida nova, eu posso mudar de vida, eu posso viver feliz, eu posso viver para Deus, porque tem uma unção de ressurreição na minha vida agora. O batismo faz isso, meu irmão. Quando você passa na água do batismo, você participa da morte e da ressurreição do Senhor. Tem uma graça em você para enfrentar a sua natureza, enfrentar a velha vida. Porque carne não se converte, viu, meu irmão? Não é que você vai vir para a igreja e não tem mais vontade de fazer as coisas erradas. Você vai ter força de vencer essa vontade, é diferente. Você vai ter autoridade de vencer essa vontade, é diferente. Mas de vez em quando dá menos vontade, mais vontade, irmãos, é uma briga, ó. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. O pau quebra dentro de nós, irmãos. Desculpa o termo aí que eu estou usando. Mas estou falando para você entender.
É o UFC dentro de você, irmãos. A carne e o espírito lá, ó. A briga está toda hora ali rolando. Não é brincadeira não, irmãos. E só, o último round é o dia da sua morte. Eu não sei quantos rounds você vai ter, mas já tem uns bocados já, viu? Hein, Jefferson? É uns bocados que a gente tem, hein? Fala sério, hein, Jonas? Meu Deus. Mas eu quero chegar no último em pé, irmãos. Quero chegar bem, vitorioso. E por que eu vou conseguir até o fim nessa luta dentro de mim? Porque Ele ressuscitou, Ele mora dentro de mim, Ele vive. Então Ele quis demonstrar isso. Coloca lá, Efésios capítulo 1, verso 18. Preciso encerrar. Efésios capítulo 1, verso 18. Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dEle concedida aos santos. Verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Verso 20. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando-se à sua direita nas regiões celestiais. Meu irmão, o que o texto está falando aí? Ele está falando que o olho do meu coração abriu, eu conheci uma esperança nova, a gloriosa riqueza da sua herança incomparável, o seu poder porque eu criei. Ué, como é que eu conheci esse poder, essa herança, essa graça? Ele exerceu em Cristo quando ressuscitou Ele dos mortos. Então você pode vencer a sua natureza, você pode enfrentar suas fraquezas, porque Ele vive em você. Então você pode. O problema é que quando a pessoa não tem esse entendimento, irmãos, ela fica vivendo para o lado ruim. Olha o que eu fiz, olha o que eu sou, olha o que aconteceu. A pessoa fica ali, ó. E ela, pera, não. Isso não me representa. O que me representa é o que Jesus fez na minha vida. Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me levanta, Ele me dá força. Ele me conduz para uma vida nova até o fim, meu irmão. Se tem alguém que quer que você chegue até o fim na presença dEle, é o Pai, irmãos, é Deus. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Deus quer que você fique firme até o fim. Na hora que chegar o dia da sua morte, Deus fala, vinde bendito meu Pai, chegou o momento, você vai, agora está comigo. Ó. Agora você vai no paraíso lá comigo. Ó. Você cumpriu a missão, você cumpriu o propósito, acabou. Aleluia. Glória a Jesus. Para encerrar aí, Colossenses capítulo 2, verso 12. Então nós éramos cidadãos do Egito. Não somos mais, agora nós somos cristãos libertos do Egito. O diabo vai tentar te parar, vir atrás de você, mas você pode ir contra ele. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com eles foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo concede uma autoridade espiritual para a pessoa. Receber a ressurreição do Senhor na sua vida. E ter uma vida cristã dinâmica, de autoridade e na presença de Deus. Por isso que não é religião, irmão. Porque religião é só fala. Religião é só regra. Não pode isso, não pode aquilo. Isso está errado, isso está certo. Isso é religião. Agora é em Jesus. Por Ele ter ressuscitado, eu posso viver uma vida nova. Páscoa é celebrar essa nova vida, meu irmão. Páscoa é você falar para as pessoas, eu era um pecador, mas agora Jesus me salvou. Eu era escravo, agora eu não sou mais escravo. Eu vivia para mim, agora eu não vivo mais para mim. Porque Ele ressuscitou dentro de mim, Ele está vivo em mim. E eu posso celebrar Páscoa agora. A igreja de pé em nome de Jesus.